Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você e a sua família nesta segunda-feira e nessa nova semana que começa de trabalho, de atividades e estudos. Que Jesus guie os seus passos, que você não ande sozinho, não ande num caminho nebuloso, mas ande orientado pelo Espírito Santo. Quando pedimos a Deus ajuda e sabedoria, o Senhor estende a nós a sua mão e nos guia no caminho. Ele se dispôs a nos guiar no caminho eterno. Que eu e você possamos andar nesse caminho todos os dias. Em nome de Jesus, amém? Queridos, eu quero ler com você na Bíblia, livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. Há uma descrição linda, maravilhosa de como era a igreja lá em Jerusalém nos primeiros anos da fé cristã. Os primeiros cristãos, de que forma eles viviam? Ele diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Então era uma multidão, era um grupo grande, e eles tinham um coração e uma alma, ou seja, eles tinham unidade, amor. E diz assim: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, pois tudo lhes era comum. Olha só, tudo era comum. As pessoas olhavam e diziam assim: se eu tenho um carro, esse carro foi Deus que me deu, vou usá-lo em prol da comunidade. Eu tenho uma casa, se Deus me deu essa casa, que bom se eu puder receber pessoas da igreja na minha casa. Alguém precisa de um equipamento, de uma ferramenta, e eu tenho, por que não emprestar? É tudo nosso, porque foi tudo Deus que nos deu e somos todos irmãos. Versículo 33 diz assim: e com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então era uma igreja que testemunhava, e era uma igreja onde havia poder, graça, amor. Versículo 34 diz: pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha só, um aspecto muito interessante desta igreja, e que não era um mandamento de Jesus. Jesus nunca obrigou ninguém a tirar dos seus bens para dar a outros. Mas quando reconhecemos que tudo que temos é de Deus, e reconhecemos que esta vida é passageira, a gente começa a pensar assim: que adianta eu acumular riqueza, enquanto tem gente dentro da minha igreja, dentro da minha comunidade, tem irmãos passando necessidade. Aí nós entendemos que a alma do meu irmão vale mais do que o acúmulo de riqueza que eu tenho. E aí, aqui quando fala deles tendo propriedades, está falando que é propriedades além da própria casa onde eles moravam. Tendo mais propriedades. Pessoas que tinham 2, 3 casas, pessoas que tinham terrenos no interior, vendiam algumas dessas terras. Não vendiam a casa onde eles moravam, porque obviamente eles também precisavam. Mas vendiam aquelas terras que tinham sobrando. Aqui, na época a terra era o maior bem, Vendiam algumas dessas terras e traziam. E aí os apóstolos redistribuíam, ajudando os que precisavam. Havia ali uma viúva que daqui a pouco ficou sem nada, morava até na rua, morava de favor. Havia alguém ali passando necessidade, precisando de um recurso. Aí então a igreja estendia a mão. Como é bonito quando vivemos numa comunidade, primeiro, onde Deus abençoa as pessoas e as pessoas têm recursos. Mas também dentro da mesma comunidade você vai ver que tem pessoas que não têm recursos. E aí, por que Deus une essas diferentes pessoas em diferentes situações? Para testar o nosso coração. Se você tem recursos sobrando, pergunte-se: por que Deus me deu tudo isso? Será que não tem um propósito para que eu faça o bem? Será que não tem algo que eu possa fazer? E você que está passando por dias difíceis, você já dividiu com a igreja as suas necessidades? Você já falou aos pastores, aos presbíteros, aos irmãos, o que você está passando? Às vezes as pessoas não são abençoadas porque nós nem mesmo sabemos do que elas passam. Quando sabemos, podemos ajudar. Quando sabemos, podemos socorrer.
Eu sempre digo que tudo que os irmãos precisam está dentro da própria igreja. Geralmente dentro de uma comunidade, o que um precisa, o outro tem sobrando. Porque Deus assim nos une e nós somos chamados mutuamente a suprirmos uns aos outros. Às vezes até o funcionário que alguém está procurando já está dentro da igreja. E aí vai ser bênção, porque aquele patrão que está procurando um funcionário vai ter um bom funcionário. E aquele irmão que está desempregado vai ter um emprego. E veja como Deus vai suprindo e abençoando mutuamente. A igreja avivada é uma igreja que não é egoísta. É uma igreja que não tem medo de dar oferta, de dar o dízimo, de socorrer o necessitado. É uma igreja que abre a mão e que ajuda não apenas para dizer que está ajudando, mas porque se importa com as pessoas, porque Jesus está presente. Eu quero nesta manhã de segunda-feira convidar você a fazer o bem com os recursos que Deus te deu. Mesmo que pareça pouco, eu creio que há algo na sua despensa que você pode dividir com alguém. Eu penso que há um lugarzinho no seu carro que você pode oferecer uma carona. Eu penso que daqui a pouco há um quartinho na sua casa que alguém que está precisando por um tempo pode se alojar. Eu penso que há um recurso que você pode doar. Eu penso que há alguma coisa que você pode fazer para que alguém esteja transformado pelo amor de Deus que está na sua vida. Eu quero hoje desejar que você tenha um coração como o coração da igreja no livro de Atos. Ah, pastor, mas ninguém mais faz isso. Não importa o que os outros fazem. Importa o que Jesus está mandando você fazer. Você e eu. Sabe, eu tenho um propósito todos os meses. De todo mês eu separo um valor e Deus me mostra alguém para que eu possa ajudar. Além da minha oferta, do meu dízimo que eu dou à igreja, né? Além do rancho que a gente separa alguma coisinha, todo mês Deus diz para nós ajudar alguém. Alguma pessoa específica, em alguma necessidade específica. E como é bom, é gratificante a gente ver que está fazendo parte da história de Deus na vida de alguém. Então que você e eu possamos, né, mesmo quando ganhamos pouquinho, mesmo quando nós estamos ali lutando no dia a dia, fazer o bem. Porque foi para isso que fomos chamados. E o bem primeiramente aos da fé. É assim que a Bíblia diz, né? Mas depois também aqueles que não conhecem a Cristo também. Porque nós somos chamados para socorrer, para abençoar. Querido Deus e Pai, eu oro hoje para que a Tua igreja tenha recursos em abundância. Para que o Senhor enriqueça os irmãos de todos os bens materiais, mas também enriqueça os corações com um coração generoso. De tal modo, Senhor, que a riqueza de um se transforme em bênção para o outro, em que a prosperidade de um se torne em recursos para o necessitado, que a igreja seja um corpo vivo, onde ninguém passa necessidade, que a igreja seja um corpo vivo com abundância de recursos, com missionários enviados, com homens e mulheres pregando o evangelho, com mais tempo e disponibilidade, porque a igreja se dispõe a dar recursos para isso. Eu peço, Senhor, envia aos nossos corações mais ainda esse senso de agradecimento, de gratidão, de tal modo, Senhor, que tenhamos um coração que deseja, além de tudo que recebemos espiritual, compartilhar o que recebemos no mundo material. Porque tudo vem de Ti e tudo é para Ti, toda a glória é Tua. Assim nós te agradecemos, Senhor, e te adoramos nesta segunda-feira, pedindo a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe o devocional e amanhã estamos juntos em mais um momento de fé e esperança, em nome de Jesus.